Ok, então vamos lá. Boa noite, Power Empreendedores de alto impacto. Se você está me ouvindo, dá um ok aí no chat. Marcos, estou te ouvindo. Ou faz um aqui, ó, GGGGG joinha. Faz um yes. Deixa eu ver aí se essa galera está me ouvindo bem. Muito bom, top. Chique show, boneca joia, top das galáxias. Muito bom rever aí alguns de vocês, né? Deixa eu ver a carinha aqui da galera. Lá o Elton, Ramon, Jorge Roberto, o cara do cuidador de idosos, né? Tá lembrado, Jorge. Leandro Quintela, Bruna, lembro também. A galerinha toda. Olha o William ganhou aquela mentoria no WhatsApp, né? Tamo lá direto trocando ideias. Cleide, oi Cleide. Fabrício, muito bacana. Vendo aqui a Marília, lembra da carinha da Marília? Oi, Marília. O clean dela assim, mulher inteligente. Ó, a Kelly também, lembro demais da Kelly. Tudo bom? Joia. Vânia. Vânia estava lá no Master Trainer, né, Vânia? Yes, muito bom, muito bom. Show de bola. Muito bom revê-los, né? Ver a fisionomia, ver a carinha aí de vocês. Poder nos encontrarmos, nos reconectarmos, para a gente continuar aí essa caminhada empreendedora, essa jornada de alcance dos nossos objetivos, que demanda, né, uma energia constante, trabalho constante. Estou aqui na minha sala no IBC ainda, para vocês conhecerem um pouquinho. Aqui, ali tem uma sala de uma mesinha de reunião. Essa TV aqui me ajuda muito, porque quando eu preciso fazer reuniões, eu só viro ela aqui, ó, opa, e aí, enfim, já faço com a galera ali. E tô aqui até agora, né? 8 da noite, hora de ir para casa, mas não, né? Vim aqui feliz da vida, olha o sorriso do garoto, poder contribuir com cada um de vocês, né? Bom, o ponto inicial é realmente convidar todos vocês aí a focarem aqui, estarem presentes. O bom desse modelo dos encontros online é que a gente faz isso do conforto de casa ou do escritório, sem ter que sair, né? Otimizando o tempo, mas é muito fácil dispersar, é mais desafiador estar presente, conectar, porque tem o WhatsApp, tem a TV, tem os filhos, tem N coisas e um estado de presença é fundamental para a gente ter aprendizados, para a gente fazer novas conexões, para a gente, enfim, poder lapidar aí, né? Poder lapidar esse diamante que somos nós mesmos, né? Para a gente brilhar mais. Afinal, como diz meu pai, você é um ser de luz e eu concordo 100%. Mas muito bom. Quem está comprometido aí com essa aula, em aprender, em crescer, por favor, digita no chat, conta comigo, Marcos. Conta comigo, tamo junto e vamos que vamos. Olha só, o grande propósito desses encontros online, primeiro é que quando a gente se revê, né, automaticamente vem grande parte da experiência na qual passamos juntos, né, nos 2 dias lá do Empreendedor de Alto Impacto. E isso por si só já é um grande ganho, porque o processo de você construir habilidades, de você construir competência, né, que é o que vai te dar resultados, né, é o processo de você ir implementando as informações e os conhecimentos que você adquire, né, seja na leitura de um livro, seja num treinamento, que é o que a gente teve lá junto, né. Então, o fato de você estar aqui, com certeza, já traz no seu sistema, traz no seu inconsciente uma lembrança, né? E isso aí cria um link maior das informações e, consequentemente, tem mais potencial para gerar, para transformar essas informações, esses conhecimentos em habilidades, em competências, para a gente, ó, bum, explodir os resultados, sempre avante, sempre acima, sempre fazendo acontecer. E grande parte da proposta aqui é eu mentorar, ou seja, eu trazer sugestões, direcionamentos, informações, apontamentos, dicas, ações específicas para problemas ou dificuldades ou situações, né, na vida de vocês, nessa jornada de empreender de vocês.
Então, por isso que a gente pede antes para vocês mandarem perguntas, porque grande parte aqui do foco é eu responder essas perguntas. E aí vem alguns pontos muito importantes. O primeiro é o seguinte: quando eu estiver respondendo a pergunta de uma outra pessoa que não é sua, é uma grande oportunidade de aprendizado também. Porque imagine isso aqui, imagina que você fizesse parte de um time de futebol. Ah, Marcos, mas eu não gosto de futebol. Mas só imagina que. E aí, você tá lá com o seu time num treino e você tem o técnico. E o técnico chama um outro jogador para fazer a cobrança de um pênalti, para desenvolver a habilidade de bater pênalti desse jogador. E aí ele fala: Joãozinho, vem cá, você vai bater pênalti, porque eu quero que você fique bom de bater pênalti. E aí o técnico fala: olha, todos vocês, jogadores, jogadoras, vem aqui perto da área, porque eu quero que vocês observem o Joãozinho bater pênalti e observem as instruções que eu vou passar para o Joãozinho. E aí o técnico vai lá e fala para o Joãozinho: olha, você vai executar o pênalti dessa maneira, você vai dar uma corridinha, aí você dá uma paradinha. Se você quer cobrar na direita, foca o seu olhar na esquerda. Enfim, ele vai lá e dá um método para o Joãozinho bater pênalti. O Joãozinho está ouvindo isso, a equipe toda está ouvindo isso, e o Joãozinho vai lá e bate o pênalti, chuta a bola. Pode ser que ele faça isso bem e pode ser que ele faça isso mal. Independente se ele fez bem ou mal, o fato de observar o Joãozinho receber a instrução também cria muito aprendizado para toda a equipe. Então, entenda que quando eu estou respondendo o outro, também é uma grande oportunidade de aprendizado para você. E de diversas maneiras, de diversas facetas. Primeiro, na forma como eu respondo, como eu mentoro, que eu tenho bons feedbacks, eu faço isso bem, então é uma oportunidade de modelagem nesse sentido. Segundo, a dúvida pode estar relacionada com o seu dia a dia, né? Então pode ser alguma coisa que é uma dor, uma dificuldade para você também. E terceiro, mesmo que não esteja muito relacionado ao teu universo, é um novo conhecimento. E tem uma coisa que eu descobri, que as respostas para o dia a dia, as respostas para os desafios do campo de batalha, as respostas para as dificuldades do mundo real, e não dificuldades conceituais, geralmente trazem um conhecimento muito prático, muito valioso. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito quando eu vou em situações em que eu tenho lá um grande empresário, uma pessoa que eu admiro muito, respondendo perguntas. Porque eu acredito que as perguntas muitas vezes extraem o melhor da pessoa. E extraem um conteúdo que é prático, que é direcionado, que é solucionador, sabe? Aqui não é aquele conteúdo, vamos filosofar aqui, o céu é azul ou o céu não é azul, né? Não, é um conteúdo assim solucionador, um conteúdo cirúrgico. Então eu gosto muito desse tipo de conteúdo, né? Então eu estou dizendo tudo isso para realmente agregar valor e você entender a força e o poder de você estar 100% presente, observando, eu trazendo as sugestões, eu fazendo esse processo de mentoring aqui com as pessoas, né? Então, dá para a gente crescer muito juntos aqui, ok? Então, vamos que vamos. Eu vou fazer o que aqui agora, né? Eu vou compartilhar a minha tela, né? E eu vou abrir aqui, né, as perguntas que foram enviadas, tá? Perguntas que foram enviadas. A Keila, ela mandou todo um planejamentozinho dela, bem legal, que eu vou deixar por último, que eu acho que dá vários insights para várias pessoas. Então eu vou retomar depois. A Keila não, a Kelly, né? Então, mais aqui, a Jessi mandou essa pergunta. Tem uma loja de produtos naturais há 6 meses, desde a abertura até agora não evoluímos no valor médio mensal. Temos feedback de clientes que amam nossa loja, nosso atendimento são fiéis, já tem outros que também amam, elogiam, mas ficam um tempo e depois somem.
Estou vendendo um quarto do que é o mínimo aceitável para manter o meu negócio. Contratei uma nova agência de publicidade para fazer uma LP no Google, pois nem isso a outra agência fez. Meus funcionários fizeram treinamento em técnicas de negociação e vendas. Atendem muito bem, mas me sinto sobrecarregada, pois fazem apenas o mínimo. Então vamos lá, algumas sugestões, né? Primeiro, a Jessi, ou Jessi, desculpa se eu estiver pronunciando errado, disse aqui que ela é uma franqueada. Então, quem tem franquia tem que extrair o máximo da franqueadora. Quando você compra uma franquia, você está comprando uma forma de trabalhar, uma marca, um sistema. Então, um ponto aqui para você refletir se dá para fazer ou não é o quê? É pedir mais ajuda, pedir mais recurso, usar mais a franqueadora. Né? Você pagou provavelmente uma taxa de setup, você paga royalties, talvez você pague produtos da franqueadora. Então, assim, pede socorro, pede ajuda. As franqueadoras, às vezes, dependendo do nível de maturidade delas, elas têm uma pessoa que chama consultor de campo. O consultor de campo, o foco dele é desenvolver o franqueado. Então, talvez você possa solicitar uma visita para um consultor de campo, ficar 2, 3 dias, uma semana. Tá? Esse é um ponto. Um outro ponto é o quê? A Reserva, né? Que é aquela marca de roupa do Rony, que está bombando. Eles, para mim, hoje são muito referência nesse processo de venda na loja, no ponto de venda. E eles trabalham muito forte o WhatsApp. Qual que foi a sacada do Rony? Ele falou o seguinte, olha, geralmente o vendedor de loja ele vai ficar 50% do tempo ocioso esperando um cliente entrar na loja. E isso realmente é muito comum. Então, eu vou criar aqui toda uma cadeia de atividades, de rotinas, para que esse vendedor esteja vendendo não somente quando tiver cliente na loja. Né? Então, eu lembro que quando eu fui comprar na Reserva uma última vez, eles perguntaram, seu WhatsApp continua esse? Olha, daqui uma semana eu vou te mandar uma mensagem para ver se você gostou da cueca, se a camisa caiu bem, se você tem alguma reclamação, alguma sugestão. Então, assim, o vendedor trata cada cliente como uma conta. É como se esse cliente, é como se eu tivesse uma gráfica, e aí essa gráfica atende o IBC, atende tal empresa. O IBC está o tempo todo pedindo materiais gráficos, então o vendedor atende essa conta. Quando eu tenho essa visão de gerir uma conta, eu entendo que eu tenho muitas possíveis vendas com aquela conta, ou seja, com aquela pessoa. Então, eu não sei o quanto hoje a tua equipe e você tem trabalhado muito bem o WhatsApp, Jessi. Né? Então, pega o WhatsApp dos clientes, faz um pós-venda 2, 3 dias depois, pergunta se gostou do produto, se está tendo resultado. Treina a equipe a ficar ligada, se é um produto de consumo, quando que ele vai precisar de novo, para você estimular a voltar na loja. Então, esse é um ponto, né? Cria rotinas. O que é uma rotina? Uma rotina é um processo, é uma ação que é feito periodicamente. Por exemplo, aqui no IBC tem uma rotina que a gerente comercial me manda toda segunda-feira um relatório com alguns indicadores que eu quero da área comercial. Então, ela me manda isso toda segunda-feira, é uma rotina. Aqui no IBC tem uma rotina que 2 dias depois do curso, os vendedores, os consultores, têm que ligar para os clientes para perguntar como foi a formação. E aí a gente até leva isso para a equipe comercial falando assim, não é nem um pós-venda, é um pré-venda, porque se a pessoa gostou, você pode oferecer outros cursos, outras soluções do IBC. Então, você pode, por exemplo, criar uma rotina para a tua equipe comercial, que é o quê? Você tem que anotar a data de aniversário dos seus clientes. Porque na data de aniversário você vai mandar um WhatsApp para essa pessoa lembrar de você. Exemplo. Ou, se é produto de consumo que essa pessoa está usando, você pergunta, quando você acredita que vai terminar, né, esse produto? Ou quando você vai precisar mais dessas barras de cereais? Você quer que eu te lembre? Eu posso te lembrar, porque a vida é tão corrida.
Então, eu vou te dar uma lembradinha no WhatsApp, tudo bem? Então, rotinas são procedimentos que acontecem periodicamente. Pode ser semanal, mensal. E rotinas empoderam muito a produtividade de uma empresa, porque é algo que é feito de uma maneira estruturada, bem pensada e periodicamente. Então, uma rotina que a gente tem toda turma, todo curso, evento, treinamento do IBC, na segunda-feira a área de relacionamento manda pesquisa de satisfação. Então, talvez alguns de vocês responderam a pesquisa de satisfação do EAI. E se deu nota baixa, você vai ter diarreia. Você vai ter diarreia. Você não, você tá, a pior coisa que você fez no mundo foi ter dado uma nota baixa para mim, entendeu? E eu não avisei antes, proposital mesmo, entendeu? Porque a pessoa me sacaneia, eu sacaneio de volta. E eu tenho esse poder de declarar as coisas, viu? Minha avó que me ensinou isso. Bom, mas brincadeiras à parte. Então, a equipe comercial no ponto de venda tem que estar vendendo quando não tem cliente lá no ponto. Qual é o melhor cliente para vender quando não tem cliente no ponto? É o cliente que já consumiu algum tipo de coisa na loja, né? Outra ideia é você criar eventos ou atividades ou situações, a gente chama isso em venda de fato novo. O que é o fato novo na venda? É qualquer novidade que você cria para estimular o cliente a vir na tua loja, ou a comprar de novo, ou a se interessar em receber uma visita de novo. Pode ser uma promoção, pode ser o lançamento de um novo produto, pode ser um evento. Então, aqui você diz que tem aqui loja de produtos naturais, franquia 6 meses. Então, você pode falar que vai ter um atendimento especializado de uma nutricionista gratuitamente durante o final de semana. Que o cliente que for lá pode receber essas orientações, tirar dúvidas com a nutricionista, né? Degustação. Em vendas, a gente tem que trabalhar com esse conceito. Fato novo constante. Fato novo constante. Então, eu lanço produto, eu crio formas de estar sempre trazendo o meu cliente de volta, né? Então, promoção, eventos, combos, degustação. E aí eu tenho que olhar para a característica do meu negócio, olhar para o meu público. Como empreendedores, a gente tem que ter muita essa habilidade de colocar o sapato do cliente, sabe? Do Marco sair da cadeirinha dele aqui, ele sai dessa cadeira aqui e ele senta aí na cadeira do Elton, entendeu? E olha, e tem uma lente para o mundo como o Elton, como a Vânia, que é o cliente do IBC, que é o meu cliente. Então, a gente tem que estar sempre colocando o sapato do cliente, que é uma coisa que a gente falou muito lá no EAI, mas que tem que ser lembrada, né? Eu tinha mais uma dica final. Mais uma dica final, Jess, é o seguinte. Você colocou aqui, né? Eles fizeram treinamento técnico de negociação e vendas. Atendem bem, mas me sinto sobrecarregada, pois fazem apenas o mínimo. Tem uma diferença muito grande entre essas duas palavras aqui. E muito líder, muito gestor, muito dono de empresa não saca isso. Uma coisa é treinamento, outra coisa é desenvolvimento. O que é treinamento? Treinamento é aquela carga de conteúdo que você dá para a pessoa, que você transmite um conhecimento e você dá aquele banho na pessoa sobre um determinado tema. Então, talvez atendimento, vendas, o que quer que seja. Depois do treinamento, sempre tem que existir o desenvolvimento. Desenvolvimento é um sinônimo de acompanhamento. As pessoas não implementam o que aprendem. Vou repetir. As pessoas não implementam o que aprendem. Então, eu tenho que observar o comportamento da minha equipe, do meu colaborador, se ele está usando ou não o que ele viu e entrar com a ferramenta de feedback, e entrar com os diálogos, e entrar com
as conversas, as correções. Então, eu tenho que desenvolver. Desenvolver é acompanhar. Desenvolver é ver se está sendo bem feito, ir lá e corrigir pontualmente se tiver errado, ou se tiver certo, falar parabéns, faça assim mais vezes. Uma pergunta que eu recebo muito de donos de empresa que é assim: Marcos, quando que eu tenho que dar feedback para os meus funcionários? Que, ai meu Deus, vontade de matar todos eles, em trabalho, não fazem. Quando que eu tenho que dar feedback para os meus funcionários, Marcos? E eu respondo o seguinte: você tem que dar feedback para os seus funcionários, para a sua equipe, quando o trabalho está ótimo, quando o trabalho está bom, quando o trabalho está neutro, razoável, quando o trabalho está ruim e quando o trabalho está péssimo. Em outras palavras, amiguinho, amiguinha, você tem que dar feedback sempre. Porque a pessoa, ela tem a própria percepção dela se ela está fazendo bem ou não algo. E essa percepção pode estar correta ou não. E aí você tem que chegar e posicionar. Então, é dizer, olha, isso aqui está sendo bem feito, não está. Porque é muito comum as empresas lá dar treinamento para a equipe e falar, mas a gente deu treinamento. Treinamento sem desenvolvimento não resolve. É as duas coisas. As duas coisas. Então, eu treino, eu capacito, eu dou conhecimento, eu dou informações e depois eu monitoro, dando feedback corretivo quando necessário e feedback de reforço, de reconhecimento positivo quando necessário, tá? E o feedback é o seguinte: feedback tem que ser igual o pãozinho quente da padaria. Qual que é o melhor pãozinho francês que tem na padaria, hein? Em outros lugares falam média, né? Tem outros nomes aí. Qual que é o nome do pãozinho da padaria na sua cidade? É francês? É média? Conta aí para mim. Deixa eu ver. Vamos ter essa curiosidade. Mas qual é o melhor pão francês? É o quentinho, né? O que é o pão quentinho? É o pão que saiu na hora, é fresquinho. Então, quanto mais eu entro com feedback, quanto mais quentinho é o feedback em relação à ocorrência, mais forte esse feedback é. Então, eu vi lá a minha vendedora atuando bem. Atendeu o cliente e tal, foi embora. Eu chego lá e reforço e dou feedback positivo na hora. Quanto mais quentinho o feedback em relação ao ocorrido, mais ele gera mais força de mudança o feedback tem. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque geralmente a gente deixa acumular, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem. Tanto o feedback positivo ou negativo. Lembrando que feedback positivo a gente tende a dizer em público ou individualmente, tanto faz, e o negativo a gente tende a corrigir individualmente, né? Para não expor a pessoa. E um ponto importante também em relação a vendas, Gessi, trazendo para todos empreendedores, para mim, uma coisa poderosa em vendas se chama meta. Meta. Tem que ter meta. Meta diária, meta semanal, meta mensal, meta por vendedor. Meta. Porque o que é meta? Meta é uma bússola. Na nossa jornada empreendedora, é como se a gente tivesse numa viagem, numa jornada. É uma viagem onde eu estou num ponto atual, quero chegar num ponto desejado. Estado atual, estado desejado. Bem coaching, né? Então, eu tenho aqui um certo resultado e eu quero ter esse resultado aqui. O que vai direcionar o meu esforço, o meu foco, a minha energia são as metas. As metas. Então, tem que ter meta. Porque meta cria capacidade de foco. E o que é foco? Foco é energia direcionada, energia canalizada. E aquilo que eu coloco a minha energia, expande. Aquilo que eu coloco a minha energia, expande. Se a pessoa quer emagrecer, por exemplo, ela pode ir na academia 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Se ela vai 5 vezes por semana, ela está pondo mais energia. Quanto mais energia ela põe, mais o emagrecimento acontece, porque onde eu coloco a minha energia expande. O nosso Instagram não estava sendo tão bem feito, do meu pai e do IBC, há 1 ano mais ou menos.
E aí a coisa não estava indo e eu falei, não, eu vou pegar e vou trabalhar muito próximo do time, eu vou colocar a minha energia nisso. Mudou completamente o jogo, né? O nosso Tragana hoje está muito melhor. Aquilo que eu coloco a minha energia expande. E lembra que o potencial da energia é resultante de dois fatores, ok? Do volume de energia, do volume de tempo e da qualidade da energia, da qualidade do tempo. Vou dar um exemplo. Eu posso ir na academia todos os dias. 1 hora em média, isso vai dar 5 horas por semana, se for de segunda a sexta. Eu estou usando um exemplo do emagrecimento porque todo mundo consegue imaginar, mas isso é para tudo. Um novo projeto, meu processo de coach, qualquer coisa. Então, eu posso colocar um volume de energia de 5 horas em média indo para a academia com o meu objetivo de emagrecer ou de ter um bem-estar físico e saúde. Só que é o seguinte, eu posso ir para essa academia e ficar conversando com um, com o outro, ouvindo áudio no WhatsApp, posso ficar de brincadeira lá. Eu posso chegar no final dessa 1 hora, toda maquiadinha, linda, como meu pai fala, né? Posso estar divo lá no final, ou eu posso estar, ó, meu Deus, hoje meu coração vai sair pela boca. Se eu tô divo, ou se eu tô, isso é uma evidência da qualidade da energia que eu coloquei naquilo ali. Então, uma coisa é eu investir 5 horas por semana na academia com alta qualidade, outra coisa é eu investir com baixa qualidade, só para cumprir tabela. Então, foco é energia canalizada. A força da energia é determinada pelo volume de tempo relacionado a algo que eu quero conquistar ou produzir e pela qualidade do tempo, ok? Talvez o meu casamento não está bem. Ou eu acabei de conhecer uma pessoa, estou paquerando, me apaixonei pela pessoa. Eu posso investir muitas horas com aquela pessoa, mas se eu tiver com o celular o tempo todo, a qualidade da hora não está produzindo resultado. E muita gente acha que é só volume de trabalho para gerar algo. Não, mas tem a qualidade do trabalho para gerar aquele algo. É aquelas duas coisas. E tem um efeito multiplicador maluco, né? Se, por exemplo, se você tem 5 horas por semana dedicadas a algo e a qualidade disso é 5, metaforicamente, 5 vezes 5 é 25. Se você aumenta 1 hora, 6 horas, e você aumenta a qualidade para 7, 6 vezes 7, você vai ter 42. Ou seja, você quase dobrou. Deixa eu conferir aqui, 42. Sou publicitário, viu, gente? Não sou matemática, ó, calculadorinha, ó. Tá rindo, né, Elton? Tá de sacanagem comigo, ó. Tô de olho, hein? Cuidado com a diarreia que ela pega. Ou seja, se eu combino qualidade e quantidade, o meu resultado é muito mais explosivo. Então, meta, não sei se hoje, Gessi, ou vocês que estão ouvindo, vocês estão com metas estabelecidas, metas claras. E não é colocar meta por colocar, eu tenho meta. Não, é se comprometer com a meta. É dar o sangue. É ir para cima da meta. Aqui no IBC, na nossa cultura, a gente tem um elemento que a gente é obcecado com bater meta. A gente se incomoda se a gente está distante da meta. A gente faz o que tem que ser feito. A gente tem compromisso, mas compromisso genuíno, não é compromisso da boca para fora. É aquele compromisso que quando uma pessoa que você ama vai para o hospital e está doente, você faz o que tem que ser feito, você para tudo. Você vai lá e faz, e dá o suporte. É esse compromisso. Então, trabalha hoje essa meta por vendedor, essa meta semanal, essa meta mensal, porque eu acho que a combinação disso, né? Pedir ajuda para a franqueadora, trabalhar essa venda no WhatsApp, para o vendedor não ficar à toa na loja, trabalhar essa venda, esse relacionamento no WhatsApp, é você fazer o desenvolvimento da equipe. Só o treinamento não resolve. Ah, mas eles tiveram treinamento de vendas. Tiveram o passo 1, falta o passo 2. Você, como gestora, observar, olhar, corrigir. Você, como gestora, fazer como exemplo.
Uma forma muito boa de ensinar as pessoas a fazer algo é você executar com qualidade, com excelência, e falar para a pessoa, observa. E aí depois você vai lá e você, como diz, você desconstrói o que você fez. Então, você viu meu atendimento? Você viu o que eu perguntei? O que você está procurando? Tal coisa. Você viu que eu apresentei o produto focando na necessidade da pessoa? Você viu quando a pessoa foi pagar, eu falei, olha, com esse produto aqui é muito bom você levar esse produto aqui. Quando eu faço isso, eu aumento o ticket médio. O que é o ticket médio? Você vai lá e ensina. Então, é muito bom você ensinar executando e depois desconstruindo o que você fez. Eu fiz muito isso na nossa jornada aqui no IBC, né? Então, é isso. Espero ter contribuído. Vamos para a próxima pergunta. Quem está gostando do conteúdo, digita no chat aí, eu. Continua, Marcos. Se não tiver pelo menos 10 aí, estou gostando, eu vou começar a chorar aqui, desligar o Zoom, ir embora. Porque vocês viram que eu estou engraçadinho hoje, né? Deve ter tomado alguma água. O problema era a água. Tomei alguma água da engraçadez. Mas vamos lá, ó. Ramon. Quais são os 3 obstáculos que você enfrenta hoje como empreendedor? Para contextualizar, estou no início de um desafio que tenho enfrentado de planejar os pacotes de serviços que queria oferecer para os clientes. No meu caso, quero ajudar empresas e empresários a reduzir os gastos perdidos com processos trabalhistas ligados à periculosidade e insalubridade, além de aumentar a produtividade, implementando sistemas de gestão voltados para a qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Bom texto aqui, boa copy, bom texto persuasivo. Estou na fase de planejamento, tenho alguns clientes em potencial, porém não sei qual será a minha proposta para aumentar a chance de fechar os primeiros contratos. Outro desafio é se devo escolher somente o nicho de segurança do trabalho, se devo oferecer serviços nas áreas afins, a qual possuo experiência. 3, por fim, farei as formações de coach no IBC ainda este ano. Excelente, boa. Isso aqui é o principal. Sem isso, você não vai para frente. Brincadeira. E tenho convicção plena que meu propósito e missão é ser um instrumento de transformação positiva. É um sonho ousado e sei que vou trilhar com fé. A questão é não ser ao certo qual nicho devo atuar como coach. Tenho paixão por minha profissão atual, supervisor de segurança do trabalho, mas não pretendo seguir o coach na área de empresa, e sim voltado para pessoas na vida como um todo. Devo atuar na área que tem experiência ou seguir minha intuição de buscar outra especialização voltada para pessoas? Legal. Bom, Ramon, é o seguinte, esse é um dilema muito comum. Qual nicho eu atuo? Qual vai ser meu foco? Será que eu trabalho com o que eu sei ou será que eu trabalho com o que eu amo? E eu vou te dizer que a melhor resposta você vai encontrar através de uma jornada, de se questionar, de questionar pessoas que você confia, que você admira, que é o meu caso. Você me questionou e eu vou te trazer alguns pontos. E aí você vai digerindo, sabe? O que você diz para você, o que o outro diz para você, até que um dia aparece, sabe o que? Uma eureka. Agora, isso não acontece do dia para a noite. E tem, por exemplo, eu estou num momento que eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha vida. E eu estou já nessa jornada, digerindo, perguntando, pedindo para Deus, que eu tenho muita fé. E essa eureka ainda não apareceu, mas eu tenho certeza que vai aparecer. Porque em muitos momentos da minha vida já apareceu. É o seguinte, Ramon, eu vou ter que retomar algo que eu ensinei lá no EAI, né? Que é a Fórmula PEN. O que é a Fórmula PEN? Vamos ver se vocês lembram. Paixão, expertise, né? E mercado potencial. Você tem que analisar essas 3 coisas, esses 3 pilares. Será que vai dar leitura? Aí. Você tem que analisar, não tem uma matemática, sabe? Por exemplo, talvez você ama desenvolvimento pessoal, mas você tem um monte de clientes para esse nicho de segurança do trabalho, você se sente competente nisso,
Você vê muito mercado potencial e você tem muita experiência. Então, isso pode falar mais alto que a paixão. Agora, essa paixão, esse desejo de trabalhar com life coach, com desenvolvimento pessoal, pode ser que isso é muito forte dentro de você, pode ser que isso queima dentro de você. E talvez isso fale mais forte do que o mercado e a experiência. É só você que sabe o tamanho, né? Vamos dizer, só você que consegue dar a nota mais assertiva possível numa escala de 0 a 5 ou de 0 a 10 para cada um desses fatores. Paixão, experiência e mercado. O que você pode fazer? Você pode criar o cenário A. Vou atuar com coaching na parte de pessoal. Cenário B. Vou atuar com coaching na parte que eu tenho especialização. Dá uma nota de 0 a 5 para paixão, experiência e mercado potencial em cada um dos cenários e ver qual que teve uma pontuação maior. Agora, não é somente essa pontuação que deve embasar a sua decisão. A pontuação é um elemento de análise na decisão. Mas talvez você escolha conscientemente o que teve uma pontuação menor. Eu acredito que você tem que se questionar, sabe? O quanto você realmente tem paixão, propósito e vontade por uma das suas opções. Porque para mim aqui eu entendi, tá claro. Você tem uma opção que é paixão, que é propósito, que é desenvolvimento pessoal, que é vida. E você tem uma outra opção mais ligada ao que você já faz e ao que você já é bom, que é, né, segurança do trabalho. Em relação a uma pergunta que você trouxe, né? Eu não sei ainda qual será a minha proposta para aumentar a chance de fechar os primeiros contratos. Um erro muito comum para quem vende serviço, consultores, coaches, qualquer área, em tecnologia da formação, marketing, financeiro, em qualquer área, é você oferecer algo que não tem uma embalagem. Uma embalagem. Então, o que é essa embalagem? E o coaching é um grande exemplo dessa embalagem. Olha, a embalagem são as características, né? Então, o processo de coaching são 3 meses, são 12 sessões, então fica tangível para a pessoa. Tem gente que quer chegar na empresa e falar, não, eu vou te dar uma consultoria de segurança do trabalho. E isso vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Ok, mas como você vai entregar essa consultoria? Então, você tem que criar fases, você tem que criar entregáveis. Então, olha, eu vou fazer um diagnóstico de todos os riscos relacionados à segurança do trabalho na sua empresa. Isso é uma semana. Eu vou vir aqui 2 dias, vou ficar pelo menos umas 10, 12 horas dentro da empresa e isso eu levo, né? Eu levo um trabalho para casa de criar todo esse diagnóstico dos riscos da sua empresa. Tá vendo? Eu estou embalando isso. Depois, com esse diagnóstico, eu venho com as soluções. Então, vai ter treinamento assim, treinamento assado, treinamento em carga horária. Então, para vender para a empresa, é muito bom ter essas fases, essa clareza do que vai ser entregue. Então, fica uma dica aí, se você quiser caminhar por essa jornada, né, na parte de segurança do trabalho, sabe? Mas, Ramon, para tomar uma decisão complexa, né, que a gente fica num dilema, fica em cima do muro, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, a gente tem que investir energia para poder refletir o máximo possível, sabe? É um parto, é uma gestação que acontece. E aí essa gestação você conversa com pessoas que você confia, você pesquisa a área que você tem ideia, você pesquisa outra área, você acha referências, você cria prós e contras. Uma coisa que eu faço muito é criar prós e contras. Então, vou lá e coloco lá prós e contras de cada coisa. Que é mais ou menos assim, ó. Olha lá. Então, faço uma listinha
Olha lá, mais e menos, e vou lá e vou listando. Porque isso tangibiliza, né? Posso fazer isso no Excel, posso fazer isso no Word, posso fazer no papel, posso fazer com post-it, sabe? Depois eu posso dar notas de 1 a 3, o quanto isso é importante para mim e ver qual das listas teve mais pontuação. Posso usar algum framework, né? Como comentaram aqui, análise SWOT, né? Olhar para riscos e oportunidades, forças e fraquezas. Mas é um parto mesmo, é um processo de gestação até que vem essa eureka, até que vem essa iluminação, que a Vânia comentou que teve aqui essa semana, pós-Master Trainer. Olha lá, sobre nicho, inclusive, né? Vânia, conta um pouquinho pra gente dessa, que essa é uma dor de todo mundo. Fala aí, deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Oi, pessoal. E... Ei, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Conta como é que foi essa gestação aí de vir o Eureka do nicho. Fala um Então, pouquinho pra gente. na verdade, assim, uma das coisas que mais fez sentido para mim, até durante o Master Trainer que eu fiquei ali digerindo, era a questão da minha história. Aham. Porque é na sua história que você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Isso para mim eu já tinha na minha mente, etc. Mas eu pensava, mas o que exatamente da minha história? O que Uhum. exatamente para mim é uma paixão? Eu Uhum. gosto de vários assuntos, a minha história tem vários pontos, mas o que exatamente foi importante para mim? E batendo um papo até com o Juliano, Uhum. com o treinador do IBC, ele me deu esses direcionamentos também falando da paixão, etc. E, cara, caiu uma ficha tão grande que essa semana, até para fazer o meu trabalho, eu tô diferente, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Eu acho que Ah, foi essa iluminação, eu tô leve porque eu me encontrei. Então agora eu vou desenvolver todo o meu conteúdo também dos treinamentos, workshops, etc. ah, Mas ah. assim, foi na veia para trabalhar com algumas questões de mulheres também. Aham, aham. Entende? Foi olhando para sua história que você achou esse Eureka aí. Totalmente, porque no Aham, próprio Master, sem dar spoiler nenhum, aham, mas no próprio Master a gente foca muito nisso, né, Marcos? aham, aham, Sobre você olhar para sua história, você pegar os pontos principais da sua história, montar o seu produto, enfim. E aham. aí eu fui trabalhando aquilo, trabalhando, e não caía a ficha. Cara, história, mas não tá conectando, não tô conseguindo. De Uhum. repente, essa semana E a aí, ficha caiu. e aí foi um pedacinho da sua história, uma coisa. Na verdade, não foi um pedaço da minha história, mas foi assim, a consequência de tudo. Uhum, Então, eu cheguei a uma conclusão que uma das coisas mais complicadas que eu vivi durante toda a minha vida foi um problema muito sério com submissão. Então, eu só consegui trazer o meu empoderamento de mim, a minha versão mesmo, quando eu consegui cair, quando caiu essa ficha de que eu só atraía homens machistas, inseguros e ciumentos comigo, porque eu precisava, na verdade, refletir sobre a questão da submissão. Então, eu tinha esse comportamento já desde os meus 14 anos. Só que, poxa, tantas coisas foram acontecendo na minha história que eu falava, mas o que exatamente? Aí, o ponto-chave da minha história é o lance da submissão, que é quando você está num relacionamento, você tem esse perfil, mas você não quer assumir que você tem, porque você quer ficar com a pessoa. Eu não estou falando de uma submissão onde você apanha, etc. Eu não estou falando exatamente disso, mas estou falando de uhum. mulheres que vivem relacionamentos hoje, ficam Submissas. submissas, mas elas querem. Um lado delas quer estar com Uhum, aquela pessoa, porque elas não uhum, estão ali obrigadas. uhum, Então, eu quero dar uhum. voz para essas mulheres, empoderar elas emocionalmente, como eu fui empoderada para elas conseguirem, se querem Legal. continuar com o relacionamento ou não, aí é uma questão delas, Uhum. mas trabalhar esse empowerment. Legal, bem bacana. É uma dor que eu vejo que é bem comum, né? Ou uma Muito, situação, não diria nem uma dor, mas uma característica de vida que existe. Bacana. muito Essa, legal. essa gestação do nicho, tal, enfim, foi quanto tempo, assim? 1 mês, 3 meses, 6 meses? Eu acho que desde quando eu fiz o PSC, em setembro Uhum, do ano passado, eu tô nessa. Eu ainda não estava me encontrando, eu estava atendendo de tudo, uhum, tá? Só tenho a categoria Life Coach, uhum, mas não estava direcionado, sabe? Aquela coisa de que tá muito vago. uhum, Entende? Aí uhum, eu atendi vários coaches com vários desafios na vida, uns era família, outro era profissional, uhum, mas eu não estava conseguindo me encontrar.
Uhum. Então, claro, como todos nós temos que, vai lá, vai para cima, faz. O mais Uhum. importante é fazer. Eu estava fazendo, mas eu estava desconectada de mim. Porque eu não estava Entendi. sentindo meu coração bater numa coisa muito forte, assim. Eu amo o Entendi. trabalho de coach, mas faltava uma peça. E aí essa peça caiu, essa peça Legal. caiu essa semana. Parabéns para a Vânia Palminhas! Obrigado, Gratidão. obrigado, viu, Vânia, por Obrigada a inspirar aí com a vocês. sua história. Gratidão. Yes. Bom, e aí, eu acho que pegando o que a Vânia trouxe aqui para ajudar um pouquinho mais o Ramon, se você for para desenvolvimento pessoal, essa parte de vida que é linda e tal, realmente olhar, né, o que você se transformou, né, ou que dificuldades, que grandes desafios ou problemas que você conseguiu superar, e isso pode ser né, hoje um exemplo para que outras pessoas superem também, que é um pouco daquela linha do que a Vânia trouxe. Vamos lá, mais perguntas. Eu selecionei aqui uma pergunta do Alexandro, que é contratar pessoas que sejam comprometidas com o objetivo da empresa. Como fazer o processo de seleção de maneira mais assertiva? Ótima pergunta, muito bom. É o seguinte, vou pegar uma aguinha. Eu gosto de pensar que pôr uma pessoa para trabalhar comigo é como se eu convidasse ela para jantar constantemente comigo na minha casa. Ah, Marcos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que isso? Porque para convidar alguém para jantar na minha casa, eu me certifiquei que essa é uma pessoa de caráter, de valor, uma pessoa idônea, uma pessoa comprometida. E eu conto essa historinha porque muitas vezes a gente recruta sem o devido critério, sem ter uma barra de exigência alta. E a gente tem que trazer pessoas para trabalhar com a gente que são pessoas que a gente vai no processo de trabalho conquistar um nível de confiança, de sinergia, que é como se, né, eu convidasse essa pessoa para jantar comigo na minha casa. Então, assim, uma primeira grande dica e sugestão que eu dou para recrutar é o seguinte: invista muito tempo nisso quando você precisar contratar alguém. O que acontece muito, às vezes, com pequenas empresas é assim: precisa contratar alguém. Aí o dono, a empresa já está sobrecarregada, cheia de problema, e precisa muito daquele profissional. Como o nível de urgência é muito alta, o que acontece? Pega o primeiro, o segundo, ou mal entrevista. Que eu acredito, para uma posição, você tem que entrevistar no mínimo 10 pessoas. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Para entrevistar 10 pessoas, você vai ter que ver 30, 50, 100 currículos. Seleção não tem muito segredo. O segredo é você procurar pessoas boas. Você ir atrás. E aí você pode usar jornal, você pode usar uma ferramenta de recrutamento. Hoje tem ferramentas gratuitas para empresas achar currículo, né? Como a Cato ou Vagas, um dos dois é gratuito para a empresa. Mas tem vários, Infojobs, currículo.com. Então, hoje com a internet facilitou. Às vezes você faz um post no Facebook, você pede indicações, mas eu chamo de lei dos grandes números. O que é a lei dos grandes números? Quando você procura muito, quando você tem um alto número de procura, em algum desses números você vai achar um diamante. Então, esse é um ponto importante. Agora, tem uma parte mais técnica também, que é muito agregadora para criar um bom resultado na seleção. É você fazer uma boa descrição dessa função. É você fazer um bom planejamento dessa função. E aí, por quê? Geralmente é assim.
a empresa fala, eu quero contratar uma pessoa para o meu financeiro. Ok. O que essa pessoa vai fazer no financeiro? Vai ajudar na parte financeira da empresa, nas rotinas do financeiro, na parte administrativa. Ok, mas o que essa pessoa vai fazer? Vai ser um apoio, vai ser uma pessoa que vai lá executar o financeiro. Tá vendo? Tudo isso é muito solto, muito vago. Quando você pensa numa pessoa que você vai contratar, você tem que especificar claramente o que essa pessoa vai fazer. Emitir 20 notas fiscais por semana, fazer os lançamentos numa planilha. Você vai listando, dando clareza, ou fazer cobrança, porque quando você vai criando clareza do cargo, do escopo de trabalho da pessoa, você entende melhor quem você precisa, tanto do ponto de vista técnico, currículo, quanto do ponto de vista de comportamento. Então, primeiro você desenha o processo, o escopo de trabalho dessa pessoa. Você desenvolve o quê? Um job description, uma descrição de cargo. Vou abrir uma aqui para vocês, para dar como exemplo. Meu Excel aqui não está abrindo, não. Só um segundinho. Mais um segundinho. Louco, por algum motivo meu Excel não está abrindo. Ver se agora vai. Agora eu acho que foi. Cruza o dedo, cruza o dedo. Aê. Lá, vou compartilhar com vocês aqui. Então aqui está em branco, né? Aqui é um modelo, ó. Então, deixa eu... Perdão. Zoom aqui. Então, ó, aqui tem gestor imediato, área, o perfil comportamental, descrição do cargo, o que essa pessoa vai fazer, né? Que formação educacional que eu quero, que habilidades essa pessoa tem que ter, né? Então, isso aqui é um modelo, né? Template de uma ficha de descrição de cargos, né? Quem quer receber esse Excelzinho aí, levanta a mão, fala eu, ou escreve no chat. Eu quero, Marcos, manda pra gente. Eu vou pedir para o nosso time mandar lá no grupinho de WhatsApp esse Excel, tá bom? Mas o que é importante? Planejar muito esse cargo, essa função, esse escopo, e depois realmente olhar o máximo de pessoas possíveis para achar. Muitas vezes, num pequeno negócio, a gente fica com aquela crença que a gente tem que aceitar qualquer um, porque não tem benefício, porque não é um salário alto, porque... Não, tem muitas pessoas talentosas, brilhantes, que querem uma oportunidade para começar junto e crescer junto com você, sabe? Quando o IBC era pequeno, eu tinha muito essa crença, não vou pegar eu não vou... vai isso aqui mesmo, que é o melhor que eu vou achar com esse salário aqui. E mal olhava. Então, comece hoje, sempre que for necessário contratar, primeiro, planejar muito bem esse cargo, desenhar o processo, desenhar o escopo, ter muita clareza mesmo, o que essa pessoa vai fazer. Até para eu dimensionar, será que é uma pessoa que eu preciso? Será que eu não poderia terceirizar? Será que eu não podia distribuir isso na equipe? Mas tem parte aqui do trabalho dessa pessoa que exige uma criatividade, essa parte aqui exige mais lógica. Será que faz sentido uma pessoa executando tudo isso? Então planeja, faz a descrição do cargo e depois vai atrás das pessoas, entrevista o máximo possível. E mesmo, sabe quando você precisa de alguém e aí você conversa com alguém que te indica uma pessoa? Aí você entrevista a pessoa, você fala, meu Deus, é essa pessoa, ela é perfeita, ela é top, ela é sensacional, ela tem tudo que eu preciso.
Só que se você entrevistou só um, ainda não contrate. Entrevista mais. Você vai ter mais clareza do cargo, da função. Então, acho que esse erro é muito comum, sabe? As pessoas querem contratar com pressa. Não pode contratar com pressa. Sabe por quê? Uma boa produtividade na empresa, uma boa liderança, começa numa boa seleção. Não existe treinamento que resolva um mau recrutamento. Não existe treinamento que resolva um mau recrutamento. Então, se você traz uma pessoa ruim, já não dá para atuar como líder. Não dá. E dentro da empresa tem um negócio que é o tal do custo invisível, né? O que é o custo invisível? É o custo que ele existe, mas você não vê e muitas vezes não sente, porque esse custo não é um cheque que você deu, não é uma linha na fatura do seu cartão de crédito, não é um boleto, uma nota fiscal que você recebeu para pagar, não é uma cobrança que alguém te faz. Esse custo invisível, ele não sai do seu caixa, mas ele está lá drenando o seu lucro, drenando a sua produtividade. Por exemplo, você contrata uma pessoa, aí você vai investir lá um monte de horas para treinar a pessoa, para passar informações, para preparar a pessoa. Aí a pessoa fica 2 meses na sua empresa e não dá certo, sai. Essas horas que você ficou preparando a pessoa, você não comprou e pagou essas horas, só que você deixou de usar essas horas para outras coisas. Ou seja, você está tendo um custo invisível ali. E o custo invisível, ele é muito perigoso, porque a gente não está presente para ele. Ele não é tão detectável. Quer ver um custo invisível muito grande? A desmotivação da equipe, a falta de comprometimento. Então, você tem lá uma folha de pagamento de 10 mil reais, por exemplo. Tá, os 10 mil é o custo visível, beleza, eu pago esses 10 mil. Só que se essas pessoas estão tratando mal o cliente está deixando de comprar e eu nem estou sabendo. Tá vendo? Como esse custo invisível é perigoso? E por isso que eu digo que as empresas e os empreendedores, eles têm que estar crescendo. Porque não tem empresa que está estagnada. Ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Porque o custo invisível está ali. E tem horas que o custo invisível aparece. Quer ver só? Deixa eu exemplificar. O notebook que você usa para trabalhar. Você investiu lá 5 mil reais nesse notebook, você trabalha nele todos os dias. Daqui 3, 4 anos, esse notebook não funciona mais. Você tem que comprar outro notebook. Ou seja, todos os meses, o valor desse notebook depreciou. Ele não é um custo que você foi lá e pagou, mas daqui a pouco você vai ter que gastar 5 mil reais de novo ou mais no notebook, mesmo que seja um Mac. Eu acabei de trocar meu Mac. Eu sempre usei Mac, mas nem que seja de 7 em 7 anos, você vai ter que trocar o seu Mac. Então, tem um custo invisível nos equipamentos da empresa, tem um custo invisível do passivo trabalhista. Então, você tem lá a sua equipe e tem todo um encargo trabalhista ali que você não paga todo mês, mas que para mandar a pessoa embora você tem que pagar. Então, tem que tomar muito cuidado com o custo invisível, tá? Como empreendedores, gestores de negócio, a gente tem que estar presente e tomar cuidado com esse custo invisível. Vamos lá. 2 perguntas que eu selecionei aqui da Shirley. Como estruturar um plano de meta, comissões? Não sei se faz comissionamento escalonado ou por metas, né? Qual a melhor forma de contratação? CLT ou PJ e como decidir? Muito bom. Shirley, sobre metas com equipes de vendas, com equipe de vendas? Acredito que sim, que usou a palavra comissões. O que eu gosto de pensar? Começou o primeiro dia do mês, tem 30 dias. 30 dias. Eu preciso manter essa pessoa motivada, o máximo de dias possíveis, de períodos. Então, é como se eu criasse marcos
para a pessoa alcançar aquele marco, resgatar o fôlego e ir para o próximo marco. Então, eu gosto de trabalhar com metas escalonadas, com faixas, né? Então, eu crio um primeiro marco extremamente alcançável. Porque quando a pessoa alcança aquele marco, ela fala, opa, eu consigo gerar resultado, vou para o próximo marco. Tem empresas que erram, que colocam só a meta desafio, que é uma meta muito difícil de ser batida. Tá? Você precisa ter níveis de metas. E é claro, na primeira meta, que é muito mais alcançável, você vai remunerar pouco, você não vai dar uma percentual de comissão alta, você não vai dar um bônus alto. Mas cria os marcos. Cria os marcos. É um pouco pejorativo esse jeito que eu vou falar, mas ilustra. É como você... É uma cenourinha. A pessoa tem que correr atrás dessa cenourinha e aí vem a próxima. E aí vem a próxima. E aí vem a próxima. Geralmente, tem empresas que o mês começou, o vendedor está aqui, o vendedor está aqui e a cenoura está aqui, o cara não acredita que ele vai alcançar a cenoura. Ou às vezes ele até acredita, mas chega aqui e ele perde o fôlego. Ele fala, não dou conta não, essa cenoura está muito distante. Então, trabalha com faixas de meta, né, que são marcos, pontos de chegada. Ó, se você chegou aqui, você tem isso. Se você chegou aqui, você tem isso. Se você chegou aqui, você tem isso. E você vai escalonando isso, Shirley. Uma coisa interessante que eu aprendi no dia a dia como gestor comercial, como diretor comercial,